Bom, que eu gosto de pratos com muito condimento não é novidade para ninguém. Lá em casa, inclusive, eu e a Van, a gente adora pratos com mais condimentos, pimenta, bem condimentado. Pratos indianos e tal, da Ásia, sempre me encantaram. Mas agora eu vou ensinar vocês a fazer um prato que é também condimentado, mas não é tão pesado. E é muito legal para fazer num momento comemorativo e tal, e não custa tanto, a gente está usando frango. Então vamos lá aprender a fazer o tagine de cordeiro não, o tagine de frango com cuscuz marroquino. Bom, para começar esse prato, a primeira coisa para a gente fazer um plano de ataque legal, ou seja, começar pelo mais longo e depois finalizar mais rápido, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o cuscuz. O cuscuz está aqui, ó, e ele nada mais é do que uma sêmula, né, bolinhas de trigo que a gente precisa hidratar. E a maneira correta de hidratar é adicionando a ele um caldo ou água quente. Bom, aqui vem a primeira dica. Normalmente, as embalagens de cuscuz pedem a proporção de 1 para 1,2, ou seja, se você usar 1 de cuscuz, você tem que usar 1,2 de líquido para hidratá-lo. Eu não recomendo que você faça isso. Então desobedeça a instrução da embalagem e sempre coloque 1 para 1. Então se você for usar 500 gramas de cuscuz, vai usar também 500 ml de água quente ou caldo. Eu tenho aqui, portanto, os mesmos que eu falei, usei até de exemplo, 500 gramas de cuscuz, e aqui eu tenho 500 ml de um caldo de legumes. Mas, se você tiver alguma preguiça ou isso for te desanimar a fazer a receita, não tem problema usar um bom caldo industrializado. Lembrando sempre, use pelo menos metade do que a embalagem diz para você usar. Então, se ela pede para você dissolver 1 cubinho de caldo por litro, dissolva meio por litro, beleza? E nesse caso aqui, como a gente está dizendo, meio litro seria 1/4, tá bom? Então eu vou adicionar o caldo quente ao cuscuz. Olha lá. Prontinho, tá? E logo depois a gente adiciona manteiga, em torno de 30 gramas de manteiga, o que dá mais ou menos 2 colheres de sopa rasas. Eu vou colocar em pedacinhos menores para ela se dissolver mais rápido. Pronto. E aí a gente vai mexer. Ela vai derreter nesse caldinho quente e vai fazer com que o cuscuz fique bem soltinho na hora que ele ficar pronto. A gente está falando de 20 minutos. É o tempo que essa sêmula de trigo precisa para ficar totalmente cozida, para a gente depois dar sequência no preparo. Deixa ela aqui. Daqui a 20 minutinhos a gente volta para ele, beleza? Deixar aqui no cantinho. Fogo ligado, vamos deixar a frigideira aquecer. Enquanto isso, deixa eu mostrar. Tá aqui, ó, sobrecoxa de frango desossada. Quem não encontrar desossada, pode desossar a sua própria, que eu tenho certeza, dá trabalho, dá um pouquinho sim, concordo com isso. Vocês podem, portanto, usar peito de frango, mas eu acho a carne da sobrecoxa inigualável, então eu acho que vale a pena o trabalho. Eu já piquei aqui, já desossei aqui 8 sobrecoxas, deixei a última para mostrar como eu piquei. São pedaços maiores, a gente está cortando basicamente em 4, uma sobrecoxa, pedaços. Esse aqui está até grandinho, vou cortar ele também. Tá? Então cortei uma sobrecoxa, essa aqui, em 5 pedaços. Por enquanto está sem sal, sem nada. Essa carne é muito mais suculenta que peito, mas quem quiser usar peito, fica totalmente à vontade. A ideia, como sempre, é fazer, tá bom? Bom, a primeira coisa é colocar um pouquinho de sal. Elas não têm nada de sal. Tá ótimo. Maravilha. Pimenta do reino, sempre moída na hora. Se você não tem moedor, é melhor nem usar pimenta. Não use pimenta já processada. Sempre moa a sua própria. Aqui, pimenta do reino preta. Maravilha. Vamos mexer. Agora, para não sujar a mão, vou mexer com a colher. Prontinho. Frango temperado. E agora a gente vai selar na frigideira. O nome tagine, que é o nome do prato que a gente está fazendo agora, ele na verdade veio do nome da panela onde esse preparo era feito. É um guisado de frango, que pode ser de cordeiro, pode ser de legumes, mas normalmente é de carne e de carnes que precisam de um tempo longo de cozimento. E a panela original, ela tem uma base e um cone por cima. Esse cone não é à toa, ele é feito para que o vapor, quando suba, já bata na lateral e já volta de novo, fazendo com que o cozido não perca líquido, como uma panela normal. Mas a gente vai usar uma frigideira comum, já que a gente está falando de frango, o cozimento não é tão longo quanto do cordeiro, tá bom?
Frigideira aquecendo, eu vou colocar um fiozinho de azeite extra virgem. Minto. Fiozão. Beleza? Já vou admitir. Então, assim que a frigideira aquecer, a gente vai começar a selar, dourar os cubos de frango. Não coloque muitos de uma vez, porque senão vai começar a soltar água, tá? Então, vai com calma, faça em etapas, vai valer a pena. A ideia aqui é dourar o frango. Eu vou virar e vou também dourar do outro lado. Não é exatamente deixar o frango totalmente cozido, porque depois, vocês vão entender, ele vai voltar para o preparo e vai ter tempo para finalizar o cozimento. Afinal de contas, é frango e a gente não pode servir isso aqui mal passado. Começando a dourar, enquanto isso, eu vou picar alguns sofritos, alguns legumes que são importantes para eu começar a fazer o meu curry, o meu creme que vai envolver esse frango depois. A primeira coisa, talo de coentro. Só o talo nesse momento. A folha não é para entrar agora, tá bom? Quem não gostar de coentro pode ficar totalmente à vontade para tirar, tá? Então, eu tenho aqui talo. Não se preocupem com o formato, porque tudo depois vai ser processado. Aqui tem talo de um maço de coentro. Vou laminar em torno de 40 gramas de gengibre, tá ótimo. E depois vou cortar ele em tirinhas. Maravilha. Vamos só virar o frango. Bem douradinho. Resista à tentação de comer agora, porque já dá vontade, mas está cru ainda. E frango cru não pode. Maravilha, enquanto está aqui, vamos dar sequência. Tomate, com pele e com semente. Aqui não tem problema, tudo vai ser processado, só precisa estar lavado, tá? Eu tenho um tomate aqui até bem maduro, tá ótimo para o que eu preciso. Vamos lá, bem douradinho também do outro lado, ó. Espetacular. Beleza, hora de tirar. A parte do frango, ok, finalizada. Reserva. Prontinho. Mantenha a frigideira quente, mais um fiozinho de azeite extra virgem. Quem quiser usar outro tipo de óleo, fica à vontade, tá bom? Bom, e agora a gente vai adicionar o mirepoix. Quem não sabe o que é mirepoix, corre lá no vídeo. O que é mirepoix, com esse nome complicadíssimo, tem lá eu explicando exatamente o que é, facílimo. Cebola, salsão e cenoura já estão picados aqui. E eu vou adicionar 80 gramas de mirepoix, mais ou menos 5 colheres de sopa ao preparo. Cebola, salsão e cenoura. Mas corre lá, mirepoix, e aprende o que é isso. A esse mirepoix, já que eu quero fazer um prato condimentado, mais com esse toque marroquino, indiano, eu vou adicionar coisas para enriquecê-lo, para deixar com um sabor mais potente. Então vai entrar talo de coentro, gengibre, prontinho. Maravilha, já incorporou bem o azeite, só mais um pouquinho. Pronto, e agora alho laminado. Prontinho. Então aqui a gente já está com um mirepoix, um sofrito, é o nome desse refogado aqui na Itália, bem rico de sabor, mas eu ainda quero acrescentar mais. E agora vamos entrar com os pós. O que eu tenho aqui? Curry em pó, que nada mais é do que uma mistura de várias especiarias, pimenta caiena e cominho em grão, e um pouquinho de açafrão, tá bom? Vou adicionar as especiarias em pó, vamos misturar e é nessa hora que o ambiente muda, como se a Disney fizesse um pirlim-pim-pim aqui e a gente já começa a sentir um cheiro fora da curva. Pronto, mais um pouquinho só de azeite, tomate. Pronto. Sal, uma pitadinha só. Aqui é mais, não é para salgar exatamente, vai salgar, não tenho a menor dúvida. Mas é mais para começar a soltar, já que sal desidrata, começar a soltar os líquidos do tomate. Ótimo. Leite de coco e aproximadamente 100 ml de água ou caldo. Eu vou usar água mesmo, inclusive para limpar e a gente usar todo o leite de coco. Cozimento de 15 minutinhos, ainda sem o frango, para que todos esses sólidos comecem a ficar bem macinhos e passem sabor para o líquido. Depois a gente vai processar tudo para virar um creme. Enquanto a gente está deixando o cozimento lá, vamos cortar 2 legumes que vão ser servidos em pedaços junto com o frango, tá bom? Quem quiser fazer uma versão vegetariana é só enriquecer. Além de cenoura e de batata, pode colocar abobrinha, brócolis, enfim. Os legumes, batata doce, pode ficar à vontade, tá? Eu já lavei 2 batatas, não precisa ser Asterix, eu estou usando porque eu tinha aqui, mas pode ser batata comum. A gente vai cortar a batata ao meio,
Depois, ao meio de novo e cortá-la em cubinhos um pouquinho menores do que os cubinhos de frango. Não quero que sejam tão grandes, não. O principal tem que chamar mais atenção, tá bom? Lembrando, se você quiser fazer um curry desse ou um tagine desse, de qualquer outra coisa que não seja o frango, como eu falei, vegetariano, de cordeiro, o procedimento é o mesmo. O que vai variar é o tempo de cozimento de cada ingrediente desses, tá? Batata aqui, isso aqui eu vou até cortar em 2. Maravilha. A cenoura é sempre um pouco trabalhosa de lidar nesse momento, porque ela não tem base e ela pode causar algum acidente com a faca. Então a primeira coisa, forme a sua base, que aí fica mais seguro, tá bom? Vamos cortar ela ao meio também e agora em diagonal. Ou como você achar melhor, mais ou menos do tamanho da batata. Então tá aqui os legumes que vão também acompanhar o frango com o meu curry. Olha como é que já está bem borbulhante, lindo, o aroma é espetacular. Uma pitadinha leve, em torno de meia colher de sopa de açúcar, só para regular, para a gente ter equilíbrio de dulçor, picância, sal e ácido. E chegou o momento. Vamos processar essa belezura aqui, que a princípio nem está tão linda, porque tem os pedaços, mas agora fica mais bonito. Use um liquidificador. Eu estou usando esse aparelho aqui, que é um Thermomix, mas não se preocupe, pode usar qualquer liquidificador que funciona tão bem quanto, tá bom? Deixa eu desligar o fogo. Vou adicionar aqui dentro o meu curry, a minha base de tagine. Prontinho. Bora processar isso aqui. Prontinho. Ó. Agora meu creme de curry já está bem mais bonito, tá vendo? Bem cremoso. É hora de voltar para o fogo. Eu troquei a minha frigideira, coloquei uma mais funda, porque agora a gente vai ter que adicionar o frango e os legumes, e não ia caber naquela primeira, tá? Então tá aí, ó, o creme, bem denso, né? Aqui, isso aqui é tão bom que não vale a pena perder nada. E agora é hora de voltar o frango e colocar os legumes. O tempo que o frango vai precisar é mais ou menos o tempo que cada legume desses aqui vai precisar para ficar no ponto da gente servir. Vamos incorporar bem, fazer o molho envolver bastante todos os sólidos. Não me custa nada experimentar. Tá bem picante, tá faltando acidez. Esse equilíbrio é sempre importante. Ele tem que ter um leve doçor. Ele tem que ter acidez, que pode vir de tamarindo, pode vir de vinagre, normalmente vem de tamarindo, e pode vir de limão, a gente vai usar limão, e tem que ter o sal. Então o sal e a acidez eu vou regular no final. A pimenta sem chance, já tá bom demais. Vamos tampar isso aqui. Enquanto ele cozinha aqui, a gente vai preparar, finalizar o cuscuz. É normal ele sair, ter alguns bloquinhos, só de pressionar com a colher, olha lá, já dá para soltar, fica parecendo um arrozinho soltinho, isso é um acompanhamento. Maravilha. Bom, peguei uma outra frigideira, começamos com manteiga, e aqui já não é mais azeite, é manteiga. 2 colheres de sopa rasas de manteiga, um pouquinho de urucum, só para dar uma cor, 10 graminhos. Mais uma vez, o mirepoix, cebola, salsão e cenoura em cubinhos menores. Faz isso aqui em fogo médio, não precisa ser muito alto. Vamos deixar esse refogadinho começar a amolecer. Uma pitadinha de sal vai fazer os legumes desidratarem um pouquinho. E agora a gente pode colocar o cuscuz para pegar esse novo tempero que está aqui. E com calma, fogo baixo, até porque isso aqui deve ser servido em temperatura ambiente, não é para ser muito aquecido e a gente não quer que ele amoleça muito, a gente mexe para incorporar tudo. Se tiver alguns pedacinhos ainda, é só pressionar que ele se desfaz. E a ideia é deixar ele soltinho. Ficar empapado é bem ruim. A gente quer uma coisa solta. Prontinho, agora é só finalizar com sal, suco de limão. Pode desligar o fogo. Vamos misturar. Vamos deixar isso aqui descansar. É para servir em temperatura ambiente. Vamos olhar esse aqui. Ó, espetacular, muito cremoso. Vamos finalizar. Sal, só mais um pouquinho de sal, tá precisando, deixa para o final. Limão,
já pode desligar o fogo. Ele vai regular a acidez, como eu falei. A gente tem que ter o equilíbrio doce, ácido, picante e salgado. Eu gosto bem ácido, você pode ficar à vontade. Como eu falei, limão, cada um põe ao seu gosto. Bom, vamos servir as ervas agora. Eu tenho aqui cebolinha, vou colocar um pouquinho em cada, deixar para finalizar ali. Salsinha e, eu acho espetacular, quem não gosta não precisa colocar, coentro. Maravilha. Vamos dar uma misturada. E tem um detalhe que eu esqueci de falar. É muito legal no cuscuz a gente colocar alguma castanha. Pode ser nozes, pode ser amêndoa, macadâmia, avelã, até amendoim. Mas eu estou usando castanha de caju, tá? Triturado. Então estou colocando pedacinhos de castanha de caju no meio. E também é muito comum a gente ver a presença de frutas secas. Prontinho. E agora a gente arrumou uma vasilhinha bem estilosinha aqui, meio indianazinha. O cuscuz, que ainda está quentinho, ele pode ser servido assim, mas não tem problema algum ele chegar na temperatura ambiente para acompanhar uma coisa que está tão quente como essa tagine aqui, ó. A gente ainda vem no finalzinho, ainda coloca mais algumas ervinhas. Aqui pode salpicar mais um pouco de castanha e até das frutas secas, tá bom? Vamos mexer o nosso tagine para as ervas fazerem o papel delas. E aqui está essa maravilha. Olha o creme. Sem a gente usar nenhum tipo de espessante. Mais um franguinho aqui. Daí também um pouquinho de salsinha, um pouquinho de cebolinha. E tá aí, pessoal, cuscuz marroquino, facílimo de fazer, um tagine de frango com batata e cenoura, fácil, barato, diferente do que a gente está acostumado, bem condimentado, isso faz um bem danado para a gente levantar o astral e para você curtir com a sua família, com quem você ama. Ó, gostou? Aproveita, não esquece, se inscreve aqui no canal para ter acesso a todos os vídeos e também marca o sininho lá para receber as notificações dos vídeos novíssimos. Tchau, gente! A primeira coisa é ligar o gás. Se não ligar o gás, a frigideira não acende, o fogo não acende. Inclusive para limpar o restante do leite de coco. Pimenta veio aqui no meu olho. Rafa! Comecei a sentir o cheiro, ligou. Vamos lá.